Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de ArcGIS 4, essa é a aula de número 31 e o assunto de hoje é sobre layouts, ou seja, nós vamos começar agora um novo módulo e vamos conhecer os layouts do ArcGIS. Bem, a agenda para a aula de hoje então é apenas uma introdução a layouts, já que o nosso módulo é só apresentar todos os layouts. Eu achei que seria interessante fazer uma aula introduzindo para que servem os layouts, etc e tal. Uma coisa nova nessa aula também, eu estou testando um microfone novo, então por favor deem um feedback se vocês preferem o microfone que eu usava antigo, tá? Ou esse novo, porque aí se vocês gostarem mais do antigo eu volto para o antigo, se vocês gostarem mais desse daí eu passo a fazer as aulas com esse microfone aqui. Bem, então, os requisitos para a aula de hoje, então, são os mesmos das aulas passadas e vamos aos layouts. Bom, se a gente contar aí, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 layouts que a gente utiliza. Mas para que a gente utiliza esses layouts? Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, a gente, os componentes vão ficar organizados de uma certa forma. O ArcGIS, ele dá uma certa liberdade pra gente, mas é claro que essa liberdade é limitada. E como assim limitada? Limitada que nós estamos limitados a esses 10 layouts que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Mas você pode combinar os layouts e assim montar a aplicação do jeito que você quer. Por exemplo, um tipo de aplicação muito comum que eu vejo o pessoal procurando bastante é uma aplicação em que eu tenho um cabeçalho em cima com o nome da aplicação, botão de logout, o usuário que está logado, etc. E aí na parte esquerda a gente tem um menu, geralmente é feito com árvore. Aí na parte central a gente abre a aplicação, vai abrindo todos os componentes. Ou então eles fazem via tab. E aí, se vocês quiserem também, um footer, um rodapé. Eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando para ficar mais fácil, tá? Então, olha aqui, vou vir aqui nos exemplos. Aqui nos exemplos do ArcGIS 4 tem esse Kitchen Sink, que ele mostra basicamente quase todos os componentes do ArcGIS, dando alguns exemplos. E esse aqui é um exemplo muito comum de aplicação que a gente tem geralmente, que o pessoal geralmente desenvolve, Então aqui, ó, eu tenho um header, eu tenho um cabeçalho. Deixa eu até esconder isso aqui. Então, eu tenho um cabeçalho aqui, que tem o nome da aplicação. Esse tema que ele está utilizando aqui é um tema novo, tá? Do ArcGIS. Ele também ele vem junto no SDK. E aqui, então, a gente tem um menu, tá? Aí esse menu é feito com uma árvore, então ele fica aqui mais pro lado esquerdo. E aqui na parte central, então, a gente tem a aplicação em si, tá? Tem gente que prefere fazer desse jeito aqui, que assim já fez. Você tem um painel central aqui e você vai mudando, ele vai mudando aqui também o componente, ou vai abrindo tabs aqui, vai abrindo abas. Mas assim, é gosto freguês, você faz, do jeito que você acha melhor. E aqui ainda a gente tem aqui um rodapé, tá vendo? É bem pequenininho, só para não ficar uma coisa que não parece ter fim, só para a gente delimitar aí. Então, por exemplo, o que a gente pode ver aqui, olha, esse é um exemplo típico de um border layout. A gente vai ter uma aula específica só para explicar quais são os requisitos do border layout, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, mas aqui já é para dar uma ideia para vocês. Isso aqui, por exemplo, é o border layout. Tá? Então, ele tem aqui um cabeçalho, um rodapé, a parte esquerda, a parte central, e ele não tem aqui a parte direita, tá? Uma outra coisa bacana também é que, por exemplo, aqui nos exemplos, se você for nessa parte de Layout Managers, você vai ver vários exemplos aqui, tá? Tem também esse exemplo que é muito legal, olha, que é o Layout Browser. E aqui você pode ver, ó, qual que é a diferença em cada layout, tá? A gente vai ter uma aula específica para cada um desses layouts aqui, tá? Mas para quem já quiser dando uma olhada, não tem problema. E aqui, olha, tem um layout mais complexo, ou seja, a gente vai ver vários layouts, E aqui, então, você pode montar a sua aplicação
de acordo com o que você desejar, né? De acordo com o que você acha melhor organizar. E aqui, por exemplo, então, olha, a gente tem aqui um layout anchor, tá? A gente tem aqui um painel sul, a gente tem aqui um cabeçalho, ou seja, isso aqui é um border layout, que aqui tem um accordion layout, tá? Aqui tem o central, que aí tem os painéis aqui, e aqui ainda tem um outro painel que tem um tab layout. Aqui dentro ainda poderia ter vários componentes e organizar eles de acordo ainda com um outro layout. Então, é basicamente isso. Os layouts são muito importantes, tá? Tem muita gente que não dá muita importância para aprender layout, tá? Mas assim, eu considero o módulo de dados, que é o Data Package, que a gente já viu, o módulo mais importante do XJS, né? A parte da API mais importante, porque é onde você vai fazer toda a comunicação, vai estar tratando de dados, né? E claro, nada mais importante numa aplicação do que são os dados, né? E os layouts aqui, para mim, são a segunda parte mais importante, porque aqui você sabe exatamente como é que você vai organizar a sua aplicação. E isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, tá? Então, a gente vai passar por cada um. Voltando aqui, então, a gente tem, então, o Absolute Layout, o Accordion Layout, o Anchor Layout, o Border Layout, o Card Layout, o Column Layout, o Fit Layout, o HBox Layout, o Table Layout e o VBox Layout. Vamos dar uma pincelada bem rápida sobre cada um e aí nas próximas aulas a gente vai vendo cada um com calma, tá? Já que essa é só uma aula de introdução, só para dar uma ideia para vocês. Então, por exemplo, o Absolute Layout, que é esse primeiro que vocês estão vendo aí na tela, é um layout que eu vou dizer exatamente aonde que o meu componente está, tá? Por exemplo, então ele vai ter uma posição XY e eu vou dizer aonde que ele vai estar, se ele vai estar mais para o meio da tela, né? Por exemplo, X10, Y20, então ele vai ser a ponta, essa ponta do topo aí mais à esquerda vai estar exatamente nessa posição que a gente dizer que a gente quer que ele fique, tá? O Anchor Layout, por exemplo, o Anchor Layout, ele trabalha com, por exemplo, porcentagens. Eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro componente da minha tela, ele vai ocupar 30% dela, o outro vai ocupar 70%, ou ele vai ocupar 1/3, 1/4, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vai trabalhar aí com um tamanho relativo, tá? O Accordion Layout é aquele que você tem vários painéis, tá? Igual eu mostrei para vocês aqui. Cadê? É esse aqui, ó, que é o Accordion. Você tem vários painéis e aí um deles vai ficar à mostra, tá? E a gente tem o Border Layout, que foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que a gente tem a parte norte, sul, leste, oeste e central. Tem o Card Layout. O Card Layout é aquele utilizado para fazer o Wizard, né? Então tem a tela 1, depois que você termina a tela 1, aperta o Next. Ou seja, quer dizer, o Wizard é apenas um exemplo, né? Mas você, ou seja, o Card Layout você tem vários componentes, né? Várias telinhas, só que apenas uma delas vai aparecer por vez para você, para o usuário. E depois a gente tem o Column Layout, que aí a gente vai organizar os componentes por coluna, tá? Depois nós temos o Fit Layout. O Fit Layout, você só pode ter um componente por vez na tela. E como o próprio nome diz, ele vai fazer o fit, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço disponível na tela. Ele vai se acomodar de modo que ele ocupe todo o espaço, tá? Tem o HBox, que aí a gente vai organizar os componentes de maneira horizontal, né? Tem o VBox, que a gente vai organizar os componentes de maneira vertical. E tem o Table, que a gente organiza os componentes de maneira aí, como parecendo uma tabela, né? Tipo, parecendo mesmo uma tabela, tipo um Excel, assim, tá? Para falar grosso modo. Então, olha, se a gente for ver aqui, por exemplo, olha, tirando o Card Layout e o Fit Layout, esses dois,
eles apenas conseguem acomodar um componente por vez na tela, tá? E esses outros aqui, você acomoda vários componentes apenas de uma vez na tela. Mas, por exemplo, nada impede que, por exemplo, eu tenho o meu container que vai estar lá ocupando todo o espaço do meu corpo no HTML, né? E o XJS tem um container especial para isso, que é chamado de viewport, que vai ser a nossa última aula desse módulo de layouts, né? Então você pode ter, por exemplo, um viewport com layout fit, e dentro desse layout fit você tem, por exemplo, um container, um painel, alguma coisa assim, que vai ter vários outros componentes dentro dele, e aí cada componente dele, por exemplo, pode ter um outro layout, ou seja, você pode combinar e você pode customizar os layouts de modo que você tenha aplicação aí, sem o design da aplicação exatamente como que você quer, tá? Então, eu só queria fazer esse start dessa aula para a gente ter uma ideia de quais são os layouts que a gente vai ver, tá? A aula de hoje foi bem rápida mesmo. E na próxima aula, então, a gente começa vendo aí o Absolute Layout, tá? E aí, na próxima aula, então, a gente começa falando sobre o Auto Layout, que na verdade não é um layout que eu não listei aqui, tá? Mas é um layout padrão do XJS, né? E aí a gente acaba vendo esses outros 10 layouts que a gente listou aqui, tudo bem? Bem, lembrando, tá tudo na documentação, então se você quiser, se você for curioso, já pode ir na documentação e começar a ler tudo sobre layouts, tá? Código-fonte da aula, para quem quiser ver das aulas anteriores, está no GitHub. Nessa aula a gente não teve nenhum código, né? Não teve hands-on, mas na próxima aula a gente já vai ter. O link do curso com todas as aulas publicadas estão aí, tá? O livro, para quem quiser, tem um capítulo também bem específico no livro, dando vários exemplos de todos os layouts do XJS, tá? Falando também sobre as mudanças internas que aconteceram do XJS 3 para o XJS 4, então o capítulo de layout está bem recheado. Contato, então, tá aí. Como sempre, eu vou postar os vídeos no YouTube e no Vimeo, e eu queria pedir um pequeno favor para vocês. Se vocês forem assistir essas aulas no YouTube, aperta o botãozinho de like lá, se vocês gostarem da aula, é claro, para ajudar na divulgação dos vídeos, tá? Pra gente sempre continuar fazendo mais vídeos, ok? Bom, é isso, pessoal. Dúvidas técnicas, tem sempre o fórum do XJS, que é o fórum brasileiro que a gente usa, tá? Então, vocês podem colocar as dúvidas de vocês lá em português, tá? Ou quem quiser pode também participar do fórum oficial da Cintia, que é em inglês, que é o cintia.com/fórum. E é isso, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula e obrigada!